Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. E para você que é um concurseiro voltado a ser aprovado no concurso da PM Bahia, é com você que eu quero falar. Galera, nessa aula está preparada totalmente para você. A nossa primeira aula, nós demos alguns conceitos básicos e essenciais no estudo da lógica, que é o conhecimento do que é o raciocínio, o que é uma proposição, quais são os conectivos que são utilizados na proposição composta e a diferença da simples e da composta, beleza? Se você ainda não administra, ainda não entendeu esses conceitos, recomendo você dar uma pausa no vídeo, assistir essa aula para depois dar continuidade. Porque, a partir de agora, nós vamos exigir esses conhecimentos básicos. Tranquilo? Beleza. O que nós preparamos para essa aula, galera? Para essa aula, nós vamos trabalhar o seguinte, Nós vamos trabalhar a negação das proposições lógicas e vamos trabalhar sequências lógicas, aqui de números, de figuras, ok? De letras. E, claro, sempre com resolução de exercícios. Então, eu dou uma pincelada numa teoria e depois a gente já faz exercícios sobre esse assunto. Bom, a primeira coisa que nós temos que falar é sobre negação de uma proposição. E aí eu tenho que distinguir aqui, você precisa diferenciar. Uma coisa é eu negar uma proposição simples. A outra coisa é eu negar uma proposição composta. Tranquilo? Nós vamos... a negação simples, ela é muito básica. Ela, como o próprio nome já diz, é muito simples de se fazer. Por quê? O que é negar uma proposição simples? É mudar o seu valor lógico. Então, presta bastante atenção nisso, que apesar de ser simples, pode realmente causar alguma confusão. Negar uma proposição simples é mudar o seu valor lógico. Professor, essa linguagem está muito difícil para mim. O que é mudar o seu valor lógico? Por isso que eu disse que precisávamos de conhecimento da aulinha anterior. Valor lógico de uma proposição é aquilo que retrata se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, determinar o valor lógico é dizer isto é verdadeiro, isto é falso. Beleza. Bom, se a negação diz que eu tenho que trocar o valor lógico, então vamos entender isso através de exemplo. Por exemplo, Ana é médica. Eu tenho uma situação assim, veja bem, eu quero negar isso daqui. Negação. Ana não é médica. Tranquilo? Beleza? É muito simples, né? Se ele está dizendo que Ana é médica, a sua negação fica Ana não é médica, beleza? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quando eu já tenho uma frase negativa, por exemplo, José não é professor. José não é professor. Observe que esta é a frase principal. E a minha frase principal já é uma negação. E quando eu nego uma negação, eu faço uma afirmação. Então, compreendam isso, galera. Negar uma negação é fazer uma afirmação. Então, se eu negar que José não é professor, na verdade eu estou afirmando que ele é professor. Então a negação disso daqui, José não é professor, José é professor. Tá ligado nisso, galera? Então negar uma negação é fazer uma afirmação, beleza? É nesse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, porque é muito comum o concurseiro se dá mal, ele acha que isso aqui já está negado. Realmente está. Mas essa é a frase principal. Ele quer que você negue uma frase que já está sendo negada. Então, negar algo que já está sendo negado é afirmar. Beleza? Tranquilo? Bom, isso no tocante à proposição simples. E se eu tiver uma proposição composta, professor, como que fica? Aí, veja bem.
Aí depende de regras. Depende de regras. É nesse ponto que você tem que se situar. Quando eu estudo raciocínio lógico, eu estudo um conjunto de regras que delimitam, que norteiam as ações que eu posso e que eu não posso tomar. Ok? É bem assim. Então, quando se trata de proposição composta, a primeira coisa que eu tenho que observar é qual é o conectivo lógico presente. Então, para cada conectivo lógico, existe um procedimento, uma forma de lidar. Mas nós vamos trabalhar só com 3 conectivos aqui. Pelo estudo que nós fizemos, são aqueles que são cobrados pela banca e os demais nunca foram cobrados, então a gente ignora esses outros. Vamos nos concentrar em 3. Eu tenho aqui uma proposição composta, P e Q, tá? P e Q. Ó. Eu vou negar isso daqui, eu quero negar essa proposição. Então, como eu disse para vocês, a primeira coisa que você observa é o conectivo. Qual é o conectivo lógico presente aqui? É o conectivo E, é a conjunção. Como que eu nego uma proposição composta ligada pelo conectivo E? Regra. Para negar uma proposição composta ligada pelo conectivo E, eu nego a primeira, nego a segunda e troco o E pelo OU. Olha só a regra. Você vai negar as 2 proposições existentes e vai trocar o conectivo E, vai virar OU. Beleza? Então, olha só. Ó. Neguei a primeira, que era P, neguei a segunda, que era Q, e troquei o E pelo OU. Está aqui, ó. Pronto. É assim que nega uma proposição composta ligada pelo conectivo E. Cara, se você guardar isso, você vai fazer os exercícios com muita tranquilidade. Vocês vão ver que moleza é responder concursos da banca IBFC quando se tem esse conhecimento. Aí uma outra situação. Vamos negar agora uma proposição composta ligada pelo conectivo OU. Agora o meu conectivo é OU. O que diz a regra, professor? A regra diz assim: para negar uma proposição composta ligada pelo conectivo OU, eu nego a primeira, nego a segunda e troco o OU pelo E. Olha, professor, é quase igual ao anterior? Exatamente. Na E eu troco pelo OU, no OU eu troco pelo E. É isso mesmo, esse trocadilho aí. Observa, nega a primeira, nega a segunda e troca o OU pelo E. Pronto, está negado a proposição composta ligada pelo conectivo OU. Beleza? Bom, então o E troca pelo OU, o OU troca pelo E e nega-se as 2. Beleza. Agora, se eu tiver uma proposição composta ligada pelo conectivo C, então, olha só, agora é a setinha, ó. A setinha da esquerda para a direita está aqui. Beleza? Esse é o conectivo C, então, é chamado de condicional. Como que eu nego uma proposição composta ligada pelo conectivo C, então? A regra diz o seguinte: para negar a proposição composta ligada pelo conectivo C, então, a gente vai negar a segunda, manter a primeira e trocar o C, então, pelo E. Então, olha só, mantém-se a primeira, nega a segunda e troca o C, então, pelo E. Foi o que nós fizemos. Ó. A primeira é P, observe, continuou P, não negou. A segunda é Q, mas aí a segunda você nega, então ficou não Q. E troca o C, então, pelo E. Está aqui, ó. Pronto. Está negada a proposição composta ligada pelo conectivo C, então. Então, conserva a primeira, nega a segunda, troca o C, então, pelo E, fechou, está feita a negação. Tranquilo? Agora vamos aplicar isso? Vamos aplicar? Vamos ver como é fácil. A partir do momento que você entende essa regra, mas isso aqui é regra, gente. Isso aqui é regra. Não tem como discutir. Ah, professor, mas não. Não. A regra diz que é assim que se faz a negação. Então, eu tenho que aplicar a regra, ok? Vamos lá, por exemplo. Olha só. Banco IBFC 2019, assistente técnico para o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário da Amazônia.
Olha só a frase. João amava Teresa e Teresa amava Raimundo. A negação desta proposição lógica composta, baseada no primeiro verso de Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade, é corretamente indicada na alternativa. Então, o que ele está dizendo? Ele nos deu uma proposição composta e ele pede para nós fazermos a negação dessa proposição. Ele nos deu 4 alternativas e diz qual dessas alternativas representa a negação dessa proposição. Qual é a proposição? João amava Teresa e Teresa amava Raimundo. Essa é a proposição que eu tenho que negar. Bom, para escolher qual é a alternativa, qual é o primeiro passo? Qual é a dica LAC? A dica LAC é: fique atento ao conectivo lógico, porque para cada conectivo eu tenho um procedimento a adotar. Eu não posso adotar o mesmo procedimento, a regra não é geral, ela depende do conectivo. Então, qual é o conectivo aqui? João amava Teresa e Teresa amava Raimundo. Então, o conectivo lógico presente aqui é o conectivo E. Aí a gente vai lá na regra. Como que se nega a proposição composta ligada pelo conectivo E? Nega a primeira, nega a segunda, troca o E pelo OU. Então, sendo conectivo E, eu tenho que trocar pelo OU. Se é pelo OU, pode ser a letra A? Não. Por quê? Porque aqui está mostrando o E. Se é pelo OU, pode ser a letra B? Não, porque aqui está mostrando o E. Pode ser a letra C? Não, porque aqui também está mostrando o E. Olha só, gente, só pelo fato de eu conhecer que o E tem que ser trocado pelo OU, eu já eliminei as 3 alternativas, então só me resta a letra D, porque é a única que tem o OU. Ó, é a única que tem o OU. Então, vamos só para desencargo de consciência, verificar se ela satisfaz realmente todo o conceito de negação. Nega a primeira. Qual é a primeira? João amava Teresa. João não amava Teresa. Negação, tá certo. Teresa amava Raimundo. Teresa não amava Raimundo. Negação, tá correto, mudou para o OU, então não resta dúvida que é a letra D. Tranquilo? Aí, ó, Banco IBFC. Beleza, galera? Então, é só estar atento ao conceito de negação. O E vira OU. Outro exemplo. Banco IBFC, Câmara de Feira de Santana, Bahia, Procurador Jurídico Adjunto. O que eu tenho aqui? Ó? De acordo com a equivalência lógica proposicional, a negação da frase João fez exercícios ou Paula não pratica esportes é... Então, mais uma vez, a banca nos dá uma proposição composta e pede para nós fazermos a negação dessa proposição composta. Então, vamos lá. Preste atenção nas dicas que estamos dando do procedimento que você tem que adotar. A primeira coisa é você entender que se trata de uma negação de uma proposição composta. Tranquilo? Beleza. Segundo, olho no conectivo. Qual é o conectivo lógico presente na proposição composta? Então, vamos lá. Vamos para aqui. Ele fala assim, João fez exercícios ou Paula não pratica esportes. Então, qual é o conectivo lógico? O ou. Bom, regra do conectivo lógico ou. Para negar a proposição composta ligada pelo conectivo ou, nega a primeira, nega a segunda, troca o ou pelo e. Fechou, galera? Show de bola. Então, eu já sei que no lugar do ou eu tenho que colocar e. Pode ser a letra A? Não pode. Beleza, eu tenho o ou só na primeira, então eu já sei que a primeira não é. Aí aparece o E na segunda, na B, na C e na D. Pode ser qualquer uma delas. Então, vamos lá. Ele diz, nega a primeira, nega a segunda, troca o ou pelo E. Nega a primeira. O que é a primeira? João fez exercícios. Como que eu nego isso? Escrevendo, João não fez exercícios. Ok? Nega a segunda. Como que eu nego?
Paula não pratica esportes. Olha só, já está negando, está dizendo que ela não pratica esportes. Lembra o que eu disse a respeito da negação de uma negação? A negação de uma negação é uma afirmação. Então, negar que Paula não pratica esportes é dizer que Paula pratica esportes. Então, eu tenho João não fez exercícios e Paula pratica esportes. É só João não fez exercícios e Paula não pratica. Está errado. João fez exercício, não está negando, porque ele não fez. A negação tem que ficar não fez. Então também não pode ser C. Letra D, João não fez exercícios e Paula pratica esportes. Mais uma vez, letra D. De boa, galera? Tranquilinho? Vocês veem como é simples a negação da proposição quando se sabe a regra? Só que tem que estar atento nesses detalhes, né? Se não souber a regra, não vai ter essa facilidade. Aí eu tenho aqui, ó, outro. De acordo com a equivalência lógica, a negação da frase Ana é dentista ou não fez universidade é. Então, mais uma vez, estou diante de uma proposição composta ligada pelo conectivo eu. Ou, como que eu faço? Nego a primeira, nego a segunda, troco o ou pelo e. Então, vai ficar, Ana é dentista? Ana não é dentista. Ana não fez universidade? Ela fez universidade. Então, Ana não é dentista. Aqui não pode ser porque é ou, né? Tá fora. Ana não é dentista, até aí tudo bem, não fez universidade, não está negando, porque negar uma negação é uma afirmação. Ana não é dentista, beleza, e fez universidade. Beleza, essa é a correta que está dizendo que ela fez. A letra D não pode ser porque ela não está negando a segunda parte, está dizendo que ela não fez universidade. E a negação é dizer que fez. Então, resposta letra C. Beleza? Tranquilinho? Bom, gente, isso é negação de proposição lógica. Agora, vamos falar de sequência lógica. O que é uma sequência? A sequência lógica, galera, é o seguinte. Também conhecido como raciocínio sequencial ou lógica sequencial, tá? São formas que nós temos de determinar um padrão para a sequência. Seja número, objeto, figura, letra, pessoas, enfim. É uma série de sequências e eu tenho que determinar o próximo elemento ou os próximos elementos dessa sequência, ok? Bom, na sequência lógica, gente, nós vamos ter situações em que vai aparecer números, nós temos situações que aparecem letras, figuras, objetos e por aí vai, ok? Para resolver esse tipo de exercício, nós vamos ter que nos pautar na compreensão do padrão lógico. Como assim, professor? Você tem uma sequência e de um valor para o outro, de uma representação para outra representação, vai exigir um determinado padrão que motiva, que define a condição do próximo elemento. Isso que é padrão. Então, o seu desafio diante de uma sequência lógica é definir esse padrão. E eu vou adiantar para vocês o seguinte, gente, não é fácil fazer isso. Tem alguns casos que é fácil, mas tem muitos que são complexos. Por quê? Porque a pessoa, quando ela cria uma sequência lógica, ela cria pautada no pensamento dela. E descobrir esse padrão é como você entrar na cabeça da banca examinadora e olhar lá dentro e ver, ó, cara, o que você quer dizer com isso? Que sequência que é essa? É descobrir aquilo que a pessoa está propondo naquela sequência. Então, não é fácil, em determinadas situações, a gente conseguir ter esse êxito de descobrir esse padrão. Mas o grande desafio é definir o padrão. Para isso, eu vou dar algumas dicas que nos auxiliam a encontrar esse padrão. Como, digamos assim, são formas de verificação. Eu vou e faço algumas análises preliminares e isso pode me dar vantagem no sentido de encontrar esse padrão, tá? Então, vamos lá.
Na questão matemática, que é a sequência de números, gente, é muito importante a gente ter conhecimento desses assuntos aqui. Porque geralmente as sequências numéricas, elas são baseadas nas operações fundamentais. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Pode ter envolvimento de potência, números primos, quadrados perfeitos ou progressão aritmética e geométrica. Geralmente, as sequências numéricas estão dentro desse contexto aqui que eu citei. Então, por isso é muito bom você ter esse conhecimento básico. Vou mostrar aqui uma sequência de números onde a gente tem que usar isso daqui. Por exemplo, qual o próximo termo da sequência? Eu tenho aqui 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Como que eu determino o próximo número da sequência? A primeira coisa é eu identificar se tem um padrão, qual é o padrão lógico presente. Então você pensa assim, a primeira coisa que você tem que pensar é numa adição, tá, gente? É uma dica. Primeira coisa, você pensa numa adição ou numa subtração. Existe algum valor que pode ser adicionado sempre de um valor para o outro. Por exemplo, 2 para 4 é 2, mais 2. 4 para 8 é mais 4. 8 para 16 é mais 8. Olha só, cara, não está mantendo o mesmo padrão, né? 2, 4, 8. Ah, professor, mas está dobrando, ó. 2, 4, 8. O próximo vai ser 16. O próximo vai ser 32. E assim vai. Ah, bom. Então, resumindo, está sendo multiplicado por 2. Conclusão, 128 vezes 2, 256. Então, o próximo número da sequência é o 256, ok? Então, se não der certo a adição ou subtração, você pensa na multiplicação. Beleza, pronto, essa é uma situação. Uma outra aqui, 2, 6, 18, 54, 162. Também é uma situação de multiplicação, só que observe que de 2 para 6 multiplicou por quem? Por 3. De 6 para 18 multiplicou por 3. 3 vezes 6, 18. 18 para 54 multiplicou por 3. 3 vezes 18, 54. Então, observe que está tendo também um padrão, onde cada valor é o anterior multiplicado por 3. Então, se eu pegar 162 vezes 3, eu vou ter aqui 486. Pronto, o próximo número da sequência, 486. Tranquilo? Bom, gente, isso é padrão numérico. Mas eu posso ter padrão também de letras. Por exemplo, B, E, I, N. Qual é a próxima letra? Aí você fala, aí, professor, agora ferrou. Como que eu vou saber qual é a letra? Então, a dica lá que é a seguinte, cara. Presta atenção nisso. O segredo é você transformar a letra em número. Mas como assim número? Vamos chamar de número posicional. O que seria isso, professor? Número posicional. O A não é a primeira letra do nosso alfabeto? Então, é. Então, eu vou dizer que o A está na posição 1. O B é a segunda letra, então ele está na posição 2. O C é a terceira, posição 3, e assim sucessivamente. Então, existe algo chamado de valor posicional, que é o número que indica qual a posição que a letra ocupa na sequência, na ordem alfabética. Tranquilo? Bom, o B ocupa a posição 2. O E ocupa a posição 5, né? O E é a quinta letra do alfabeto. Aí eu tenho F, G, H, I. O I ocupa a nona posição, a posição 9. Aí vem J, K, L, M, N. O N vai ocupar a posição 14. Beleza, agora vamos analisar aqui. De 2 para 3 aumentou quanto? Aumentou. De 2 para 5 aumentou 3. De 5 para 9 aumentou 4. De 9 para 14 aumentou 5. Olha aqui o padrão lógico. De uma letra para a outra está de forma crescente. Começando do 3, aí pulou 4, aí pulou 5. Entende-se que o próximo vai pular 6. Tranquilo? É a sequência
que é o padrão definido. Então, a partir da letra N, eu conto mais 6 letras. Então, eu estou no N. O, P, Q, R, S, T. Então, a sexta letra aqui seria a letra T. Tranquilo? Belezinha? Entenderam como que se faz o padrão lógico de letra, transformando ela no valor posicional e vendo qual é a lógica entre as posições determinadas. Beleza. Sequência de letras e números ao mesmo tempo. Eu posso ter uma situação em que eu tenho letra e número. Olha aqui, ó, letra, número, letra, número. Nesse caso, qual é a dica? Qual é a forma de proceder, professor? Letra trata com letra, número trata com número. Então, o número, ó, 1, 2, 4, 8, 16. O que está acontecendo com o número? Está dobrando. Então, eu estou no 64, o próximo será 128. Então, nas alternativas, eu já descarto tudo que não é 128. Agora, vamos para a letra. Posição 2, posição 6, aí 7, 8, aí IJK, posição 12, e assim vai, tá? O que acontece aqui, ó? 2 para 6 aumentou 4. Aqui aumenta 4. 6 para 8 aumenta 2. 8 para 12 aumenta 4. Aí o N vai ser a 14. Aí de L para N aumenta 2. Observe que na letra está havendo uma alteração. Na verdade, eu faço uma, outra e depois elas vão se alternando. Existe aqui valores alternados. Ora eu pulo 4, ora eu pulo 2, ora eu pulo 4, ora eu pulo 2. Na letra, o padrão é esse. Pula 4, pula 2, pula 4, pula 2, pula 4, pula 2. E nos números estão dobrando. Então, beleza. Então, 4, 2, 4, 2. O próximo pula 4. Depois o próximo pula 2. Então, o próximo pula 4. Como eu estou em T, eu tenho que pular 4. T, U, V, W, X. Então, vai ser, na verdade, X 128. Tranquilo? Beleza? Encontrei o padrão para a letra, encontrei o padrão para o número. E aí, fechou. Determinei a letra X e o número 128. Beleza? Então, quando tem letra e número, nós fazemos trabalhos distintos para um e para outro. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para situações assim. Determine o 77º elemento da sequência. Ele me deu aqui umas figuras, né, de imagens de pessoas com várias posições, mão para cima, mão para baixo, homem, mulher. E ele quer saber qual é o 77º elemento dessa sequência. Galera, definir qual é o elemento que ocupa uma determinada posição requer de você a seguinte didática. Primeira coisa que você tem que fazer é determinar quantos elementos compõem o corpo principal dessa sequência. Então, existe algo que se repete, certo? Então, esse conjunto de valores que se repete, ele é constituído por 1, por 2, por 3, por 4, por quantos valores? Então, eu preciso saber qual é a quantidade de valores ou de objetos que representam aquele corpo de repetição. Então, como que eu descubro isso? Eu não comecei com o hominho para baixo, a mãozinha para baixo, aí, não onde que ele aparece de novo? Olha só, ele aparece de novo aqui. Comecei com o hominho de mãozinha para baixo. Ele volta a aparecer aqui. Agora, eu preciso verificar se, ao aparecer aqui, indica um novo ciclo. Porque tem os ciclos. O ciclo, ele vai começar com esse hominho. Tá? Então, vamos lá. Depois do hominho, tem a menina de mão para cima. A mocinha de mão para cima. Mocinha de mão para baixo. Bateu. Hominho de mão para cima. Mocinha de mão para baixo. Mocinha de mão para cima. Beleza, aí volta de novo no hominho de mão para baixo. Então, observa que o ciclo está aqui, ó. Esse é o meu ciclo. Depois que você identificou qual é o ciclo de repetição, você vai numerar esse ciclo. 1, 2,
3, 4, 5, 0. Professor, por que o senhor não colocou 6 nesse último? Eu tenho 6 elementos, correto? Mas o último eu não represento por 6, eu represento por 0. Se eu tivesse 7, o sétimo seria 0. Se eu tivesse 10 elementos no ciclo, o 10º seria o 0. Tranquilo? Sempre assim. O último elemento é o 0. Por quê? Porque agora, como eu tenho 6 elementos, eu vou pegar a posição que eu quero descobrir, 77, e vou dividir isso pela quantidade de elementos que eu tenho no ciclo. Como aqui eu tenho 6, então eu vou dividir 77 por 6. Olha só, 6 vezes 1, 7, para 7, 1, 17, 6 vezes 2, 12, 12 para 17, 5. Beleza. É esse valor que me interessa. Você não vai continuar a divisão. Ah, vou colocar vírgula, vou colocar o 0. Não. O objetivo é descobrir o resto. Isso aqui quer dizer que esse ciclo se repete 12 vezes, completo, e percorre mais 5 posições. Quem está na posição 5? Aqui, ó. Então, qual seria o 77º elemento? Essa mocinha de bracinho para baixo. Porque o resto foi 5. Agora, para você entender o 0. Se acaso fosse 78, dividido por 6, ó. 6 vezes 1, 6, para 7, 1, 18. 6 vezes 3, 18, para 18, 0. Vocês observam que eu tive resto 0. Se eu tive resto 0, quer dizer que é o último elemento. Tranquilo? Porque quando a divisão for exata, vai dar 0. Nunca o resto de uma divisão é igual ao divisor. Então, nunca vai dar 6 aqui se eu dividir por 6. Vai dar sempre um número menor que 6. 5, 4, 3, 2, 1 ou 0, se for exato. Por isso, eu coloco o 0 sempre no último elemento. Se der 0, vai ser o último elemento aqui. Tranquilo? Beleza? No demais, se der 1 é o primeiro, 2, 3, 4 e aí segue o padrão normal. Tranquilo? Beleza, professor. Bom, vamos lá, galera. A gente já sabe como determinar a sequência agora, quando ele quer descobrir a posição. Exemplo aqui, ó. Eu tenho o seguinte, ó. Técnico de enfermagem. Considerando a sequência A, C, F, J, O e o alfabeto de 26 letras, então a próxima letra da sequência é A é a primeira, C é a terceira, F é a sexta, J é a 10ª. Então já dá para descobrir a sequência, ó. De 1 para 3, 2. De 3 para 6, 3. De 6 para 10, 4. De 10 para 14, 14 não, 15, né? Porque tem o K. 5. Então o padrão é esse, 2, 3, 4, 5. O próximo vai ser 6. Então eu estou no O, P, Q, R, S, T, U. Então, resposta, letra U. Simples assim. Beleza? Então, é transformando a letra no valor posicional. Outro. A soma entre o 9º e o 10º termo da sequência representa a idade de Carlos. Se Ana é irmã de Carlos e é 4 anos mais nova que ele, então a idade de Ana é. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer. Na sequência, acompanha aqui. Gente, eu tenho, ó, 2, 23, 4... 19, 8, 15, 16. Uma coisa que acontece na sequência numérica, às vezes, é ele fazer 2 padrões lógicos. Um envolvendo a posição ímpar, outro envolvendo posição par. Posição ímpar, aqui, ó. Posição par, ó. Então, eu tenho que fazer análises diferentes. Então, se eu pensar na posição ímpar, 2, 4, 8, 16, está dobrando. Então, o próximo seria 32, tá? Se eu pensar na posição par, eu tenho aqui 23, 19. Observa que diminuiu de 23 para 19, diminui aqui 5, né? 23, caiu para 19, diminuiu 4. De 19, 18, 17, 16, diminuiu 3. Aí de 15 vai diminuir mais 4 aqui. 5, 4, 3. Aí vai dar 11. Então eu tenho aqui 23, 19, 15, 11. Beleza, aí eu tenho 2, 4, 8, 16,
32. Certo? Isso. Dois, 23 para 19. Aqui vai diminuir 4. 19 tira 15, diminui 4. 15 para 11 diminui 4. Isso mesmo, olha só. O que aconteceu na posição ímpar aqui? O padrão é diminuir 4, ó. É diminuir 4. De 23 para 19 diminuiu 4. De 19 para 15 diminuiu 4. De 15 para 11 diminui 4. Então eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele falou aqui o nono e o 10º termo. Então qual que seria o 10º aqui, ó? Diminui mais 4. Então, aqui vai ser 7. Então, o nono é 32 e o 10º é 7. Quanto que é 32 mais 7? 39. Como ela falou que a irmã é 4 anos mais nova, 39 tira 4, 35. Esse é o padrão. Beleza? E por último aqui, gente, ó. Por último aqui, vamos fazer só mais esse. Nosso tempo está extrapolado aí, mas eu acho que vale a pena a gente fazer esse exercício aqui, ó. Ele nos deu as figuras e quer saber a figura que está na 17ª posição. Então, é aquilo que eu falei. A gente tem que pegar esse valor e dividir pelo ciclo. O ciclo de repetição. Começa com arroba, começa com arroba. Então, eu tenho arroba, ponto, porcentagem, o e-comercial e o hashtag na sequência. Então, eu tenho 4 elementos no ciclo. Dividindo isso aqui, eu vou ter 4 vezes 2, 8, para 11, 3, abaixo 7, 4 vezes 9, 36, para 37, 1. Quem é o primeiro termo da sequência é o arroba, pronto, está resolvido. Beleza? Galera, é isso aí. Assim a gente termina a nossa aula, desejando aí força total, não desista, não é fácil, mas é possível porque estamos juntos, galera, e Deus está contigo. E é na graça de Deus que nós marcamos o nosso próximo encontro, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração, tchau.